Bem, irmãos, desde já todas as boas-vindas, como sempre. Antes de iniciar o culto, como o habitual e o correto, vamos pedir a Deus a sua aprovação e a sua bênção para o que se vai ser realizado. Enquanto eu aqui vou me ajoelhar pedindo a Deus a sua bênção, vou pedir a que todos os irmãos coloquem de pé e também nos seus corações possam pedir a bênção a Deus, que o seu Espírito se faça presente entre nós, para que eu possa transmitir a mensagem e para que os irmãos possam receber a mensagem. Bem, irmãos, com o coração alegre e bem disposto, vamos entoar o hino em louvor ao nosso Deus. Vai ser o hino número 37. Chama-se Redenção, assim como é o tema do culto, Redenção. Bem, irmãos, vamos pegar na palavra de Deus e abrir o livro em Jeremias, no capítulo 31 e no versículo 13. No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 13. A palavra do Senhor nos diz: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, portanto, com amor eterno te amei, por isso, com benignidade te atraí. Amém. Vou pedir a toda a congregação que se possa ajoelhar e pedir a oração da irmã Maria Luísa, pedindo a Deus a sua bênção para este mundo. Senhor nosso bom Deus e Pai que estás no céu, te quero agradecer mais uma vez pela vida que nos concedes, pelo grande amor que tu tens por cada um de nós e tens pela humanidade.
Amém. Obrigado, Senhor, por este teu santo dia de sábado, nos trazeres à tua casa de oração. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui em paz e tranquilidade para ouvir a tua palavra. Ó Senhor que estás no céu, te venho pedir, bondoso Pai, que venhas abençoar este culto que vai ser dirigido pelo irmão Carlos, que o abençoes grandemente com o teu Santo Espírito e o animes na fé. E que nós, Senhor, possamos ter os ouvidos bem atentos, Senhor, e que as palavras possam ficar gravadas na nossa mente e no nosso coração. Ó Santo Deus, estamos aqui para aprender de Ti, Senhor, para podermos depois pôr em prática, Senhor, na nossa vida, na vida uns com os outros, com os irmãos ou lá fora no mundo. Ó Senhor que estás no céu, vem-nos abençoar grandemente a nós, os irmãos, com o Teu Santo Espírito. Vem-nos fortalecer na fé. Senhor que estás no céu, te peço uma bênção especial neste Teu Santo dia de sábado para os doentes da Tua Igreja, Senhor. Em especial me lembro do irmão Cagacha, da irmã Yara e do irmão João Gonçalves, Senhor, e sempre do irmão Antônio Chaves. Senhor que estás no céu, abençoa-os grandemente, Senhor, e Senhor, dá-lhes a saúde que eles tanto necessitam. Pai Santo e Justo que estás no céu, ajuda-nos, ó Senhor, a sermos humildes e mansos no coração, e perdoa, Senhor, os nossos pecados, ajuda-nos, Senhor, a sermos retos diante de Ti, diante dos outros e a fazer aquilo que é reto ao Teu coração. Senhor que estás no céu, nos fortalece na fé e nos edifica pelo Teu Santo Espírito. É em nome de Jesus que te peço e agradeço. Amém. Meus irmãos, podem tomar os vossos lugares. Desde já todas as boas-vindas. Este tema, irmãos, a redenção, é um tema que é comum a todos. Desde lá dos séculos vindouros, ou séculos passados, até estes séculos vindouros, temos todos em comum. O quê? A redenção, a salvação. Irmãos, este tema foi preparado com muito cuidado e com palavras que transformam o coração. Que Deus abençoe realmente a compreender melhor o que o céu fez em favor da humanidade e que possa isto fortalecer e nos animarmos mais no propósito que aqui estamos. Eu acredito que a palavra de Deus irá transformar cada coração. Eu acredito. Eu tenho fé nisso. Irmãos, para isso vamos fazer várias viagens. Irmãos, foquem bem nesta imagem. Aqui vemos uma cruz. Os irmãos não conseguem perceber muito bem por causa da distância e por causa das cores. Mas esta cruz tem sangue derramado. E é a cruz, com sangue derramado, que nós vamos falar. E o que é que se passou para que isto acontecesse? E o que é que se passou naquela cruz? Irmãos, para isso vamos viajar lá ao princípio, ao Éden. Nós sabemos o que é que se passou no Éden, não é? Deus criou tudo perfeito. E disse a Adão e a Eva, disse: todos os frutos da árvore do jardim podes comer livremente, exceto de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nele não comereis. Mas Deus também colocou outra árvore no jardim, a árvore da vida. Se o homem comesse desse fruto, perpetuava a sua vida. Era a árvore da vida. Mas infelizmente, os nossos pais caíram em tentação. Foram seduzidos e enganados. Primeiro a mulher, que se deixou enganar. E depois a mulher passou a ser tentadora. E seduziu o marido. E ambos caíram. Mas Deus não nos abandonou. Porque a condenação da transgressão da lei de Deus, da desobediência, seria a morte. Porque Deus disse: no dia em que dele comeres, certamente morrereis. Mas Deus não deixou o homem parecer, porque o homem foi enganado. O homem não teve a iniciativa de se revoltar contra Deus. Ao contrário de Satanás, ou Lúcifer nos céus. O homem foi induzido por outro adversário. E o homem sentiu a separação e a condenação da desobediência. Mas Deus já tinha proporcionado o resgate. Isto é, a redenção, de voltar a reatar o homem com Deus. Irmãos, qual foi esse bálsamo depois de Deus expulsar Adão e Eva do jardim?
consequência da transgressão, qual foi a promessa e o bálsamo para Adão e Eva? Que Deus não os deixaria de estar só. Nós vemos isso em Gênesis capítulo 13, no versículo 15. Irmão Peixoto, podes ler este versículo? E porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Amém. Obrigado, irmão Peixoto. Então, nesta primeira profecia da Bíblia, Adão e Eva respiraram de alívio, porque aqui tem uma promessa. Tem uma promessa que a serpente iria ser destruída, ia ser esmagada à sua cabeça, mas a serpente só ia lhe ferir o calcanhar, à descendência da mulher. Irmãos, neste versículo vemos esta imagem. O resgate da humanidade. Foquem bem nesta imagem, que é nesta imagem que centraliza-se a salvação. Cristo crucificado. E neste versículo entendemos que aos nossos primeiros pais foi dado um bálsamo, um resgate, uma salvação. E agora, a partir daí, os nossos primeiros pais iriam viver nesta esperança, que era o motivo de vida neste mundo pós-pecado. Nesta mensagem escolhida mensagem escolhida do volume 1, no capítulo 56, nos diz: os melhores esforços que o homem, em suas próprias forças, pode fazer, não têm valor para satisfazer o quê? A santa e justa lei que ele transgrediu. Mas, pela fé em Cristo, pode ele alegar a justiça do Filho de Deus como toda suficiente. Estão a ver? Agora, pela fé, Adão e Eva podiam se apegar com toda a força, queria ser aceito e restaurado através desse sacrifício, do Filho de Deus ser oferecido em sacrifício no lugar do pecador. Esta promessa ela foi transferida de geração em geração. Abel e Caim. Ou Caim e Abel. Caim é o filho mais velho. Nós sabemos que Caim foi o primeiro filho e ele tornou-se lavrador do solo. E Abel, o filho mais novo, tornou-se pastor de ovelhas. Isto é o relato da Bíblia. E ambos ofereceram um sacrifício. Fizeram um altar e ofereceram um sacrifício. Mas Deus disse a Adão qual seria esse sacrifício. Instruiu como é que deveria ser esse sacrifício. Essa mensagem foi transferida a Caim e a Abel. Abel, de bom agrado, aceitou que Deus iria prover um Redentor. E ele compreendeu a história da redenção. Mas Caim, enfurecido, não entendeu, porque achou que foi mal da parte de Deus expulsar os pais do Éden. Porque o Éden, ainda eles faziam o sacrifício à porta do Éden. E Caim olhava ao Éden e via que o Éden era agradável. E o lugar onde eles estavam não era. Por isso, Caim não compreendeu o que a separação e a transgressão da lei de Deus faz. Mas que Abel compreendeu. E Abel ofereceu aquilo que Deus pediu. O sacrifício de um animal no lugar do pecador, do homem. E isso simbolizava algo. O quê? O sacrifício feito muitos anos depois. Ou muitos séculos, ou milénios depois. Vamos ler o livro de Gênesis, capítulo 4, e o versículo 13 a 5, para compreender o que é que se foi realizado nesse sacrifício. E aconteceu que, ao cabo de dias, Caim trouxera dos frutos da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxera os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Versículo 5. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então aqui vemos que a oferta de Abel foi aceita, mas a de Caim não. Porquê? O que é que diz os versículos a seguir? E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas
Sobre ele deves dominar. Estão a entender, irmãos? Aqui diz que o pecado estava à porta de Caim, por causa da sua oferta. Não foi oferecido o que Deus prometeu. Sendo derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas Deus falou com Caim e disse: se bem fizeres, é certo que irei aceitar a tua oferta. E disse para ter cuidado, porque cuidado com o desejo. Caim, cuidado com o desejo que estava no coração de Caim. E Deus disse: sobre o teu desejo deves dominar, e não deixar com que o teu desejo te domine. Estão a entender, irmãos? Então, aqui Caim devia ter mais controle e domínio de si mesmo. Ele irava-se facilmente e revoltava-se facilmente. E porque Deus aceitou a oferta de Abel e não de Caim, houve ainda mais revolta. E sabemos qual foi a trajetória de tudo isto. Aqui tem um símbolo, irmãos. Tem uma mensagem de esperança para a humanidade. Qual é ela? Quem procura alcançar o céu por suas próprias obras, guardando a lei, tenta o impossível. Não pode o homem salvar-se sem obediência, mas suas obras não devem provir de si mesmo. Como? As obras devem vir de onde? Cristo deve operar nele o querer e efetuar segundo a sua vontade. Tudo o que o homem puder fazer sem Cristo é poluído pelo egoísmo e pecado. Mas aquilo que opera pela fé é aceitável a Deus. A oferta de Caim, de Abel, foi aceita a Deus porque havia fé no sacrifício, no futuro. E aquilo era só um símbolo. Né? Mas Caim ofereceu segundo o seu desejo, segundo a sua maneira de querer oferecer a Deus. E não com fé. Para entender? Aqui vemos dois grupos e a maneira de servir a Deus. Aqui diz que é unicamente através de Cristo, quando em nós o querer e efetuar segundo a sua vontade em nós, e através da fé, aceitando os méritos de Deus, o sacrifício que Deus faria em nosso favor. Adiante passaram vários anos, infelizmente esta promessa foi esquecida. Chegámos ao tempo do dilúvio. Não é? Perderam de vista completamente esta esperança. E eu posso mostrar onde. Podemos ler em Gênesis, capítulo 6, no versículo 5 e o 11 e 12. Gênesis, capítulo 6, capítulo 6, versículo 5, o 11 e o 12. O versículo 5 nos diz: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Isso era uma característica do povo. Versículo 11. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Havia um caminho designado por Deus. Qual era esse caminho? Irmãos, a cruz. O sacrifício feito em favor. Infelizmente, o povo de Deus, tementes a Deus, se misturaram com o povo que não era temente a Deus. Podemos ver que a linhagem não de Abel, porque Abel foi morto por Caim, mas a linhagem de Sete se corrompeu com a linhagem de Caim. A partir daí, o temor do Senhor foi retirado dos seus corações. Já não temiam mais o Senhor, já não tinham mais esperança nesse sacrifício, e comemos e bebemos, casamos e damos em casamento, que amanhã morremos, né? Praticamente, se aquilo no seu coração, não há Deus. Era essa a espiritualidade naquela altura. O propósito que Deus colocou para salvar a humanidade foi esquecido. E Deus honrou. O que é que nos disse na revista anterior, em 1887? Para os pecaminosos homens, a mais elevada consolação, a maior causa de regozijo é que o céu tenha dado a Jesus para ser o Salvador dos pecadores. Isto era a maior alegria que o homem queria ter. Ele se ofereceu para colocar-se no terreno em que Adão tropeçou e caiu, para enfrentar o tentador no campo da batalha e derrotá-lo em favor do homem, tudo feito em nosso favor. Não o fez para si próprio, mas para que pudesse quebrar as cadeias que retinham a humanidade na escravidão de Satanás. O homem esqueceu-se desse propósito. Isto era o motivo da vida naquele tempo. Era a salvação.
E era nisso que o homem deveria ter prazer. Mas infelizmente Satanás vem desviar o povo do propósito e acabar por esquecer. Mas Deus não permitiu. Deus deu uma mensagem de 120 anos, escolheu Noé e a sua família para pregar ao povo o arrependimento e para voltarem a colocar nesta promessa, na salvação. Quantos é que entraram? 120 anos a pregar e a testemunhar. Como é que Noé testemunhava? Construindo um grande barco num grande monte, porque o barco constrói-se ali ao pé do mar, não é? Para navegar, mas num grande monte. Para quê? Porque disse que Deus enviaria o dilúvio e destruiria toda a carne, todos os animais, para preservar uma linhagem, para cumprir o propósito que foi prometido a Adão e Eva, a nossa salvação. Anos depois, o povo corrompeu-se mais uma vez. O povo se espalhou por toda a terra, na Torre de Babel, quando Deus confundiu as línguas, e Deus agora, no meio de muitas linhagens, né? Deus ainda sabe qual é a verdadeira linhagem de Sete, de Noé, que veio até Jesus. E escolheu um homem. Este homem é chamado o homem da fé, ou o pai da fé, Abraão. Chamou Abraão lá de uma terra estranha, onde adoravam ídolos e outros deuses, e chamou Abraão para cumprir o propósito prometido a Adão e Eva. O propósito que foi restaurado por Noé e que vem agora até os nossos dias de hoje, através de Abraão. E o que é o propósito, irmãos? Foquem nesta imagem. Cristo, a salvação. Vamos abrir então a Bíblia em Gênesis, no capítulo 12, mais para a frente, e vamos chegar agora ao tempo de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 20, capítulo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai de tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Aqui foi o convite. Porquê? Porque Deus quis renovar a aliança com o homem. E Abraão foi esse homem escolhido. Mas teve que ser provado, não é? Havia uma prova. E um sacrifício teria que ser feito. Primeiro, deixar a sua parentela. Depois ter fé na promessa de Deus, na terra que eu te mostrarei. Sem questionar. E também, outro sacrifício iria ser feito, ou é provado, para mostrar o que é a história da redenção através de um ato. Nós podemos ver isto em Gênesis capítulo 22 e o versículo 2. O que é que Deus quer transmitir à humanidade através deste versículo? E disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Irmãos, o que é que Deus está a mostrar aqui a Abraão e à humanidade? Que o pai teria que sacrificar o único filho, o filho a quem ele ama. Aqui mostra realmente o plano da redenção pela humanidade. Deus em dar o seu único filho a quem ele ama para a salvação da humanidade. Nós podemos encontrar isto. Foi feita a Abraão uma promessa de uma posteridade numerosa e de grandeza nacional. Promessa especialmente acatada pelo povo daquela época. O que é que foi dito? Far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei. E engrandecerei teu nome, isto é, tornar-te-ei conhecido entre todas as nações. E tu serás uma bênção. E a isto acrescentou-se esta certeza mais preciosa de que todas as outras para o herdeiro da fé, Abraão. Que disse de que o Redentor do mundo viria de sua linhagem. Isto é, a promessa feita a Adão e Eva, a promessa feita a nós, viria da linhagem agora de Abraão. Satanás sabia disso. Agora, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti quem? Em Jesus. Porque era a linhagem que viria de Abraão. Então em Cristo serão benditas todas as famílias da terra. Contudo, como primeira condição de cumprimento, deveria haver uma prova para a fé. Um sacrifício foi exigido a Abraão. Qual foi o sacrifício? Não foi o sacrifício do filho. Foi ter que deixar a parentela. O lugar onde ele estava bem tranquilo,
descansado, com a sua família, com os seus bens. Agora tem que deixar tudo para ir para uma terra onde Deus chama para fazer dele a linhagem que viria o Redentor. Sabemos o que é que aconteceu com a história toda. O povo cresceu em número e foi levado ao Egito. Em número pequeno, cerca de 70, penso eu. Foi levado ao Egito, nos filhos de Jacó, e ficaram lá quantos anos? 400 anos de escravidão. Acabaram por esquecer outra vez do propósito de Deus. A lei de Deus. E o propósito da salvação. 400 anos. E Deus chama então um homem para reatar outra vez uma nova aliança com a humanidade. Salvação. Ele chamou quem? A Moisés. E o que é que nos diz em Êxodo capítulo 3, do versículo 5 a 7 e o 10? Êxodo, capítulos 3, agora o versículo 5 a 7 e o 10. Versículo 5. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai. Peço perdão. Que pai? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Versículo 7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. E o versículo 10: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E sabemos o que é que aconteceu. Tudo isto para quê, irmãos? Era necessário libertar o povo, voltá-lo a restaurar na terra prometida, para que o propósito de Deus se cumprisse. O quê? Mais uma vez, a salvação. O sacrifício que devia ser feito em nosso favor. Então Deus agora tira um povo escravo, com mente escrava, onde adorar ídolos, fazer bezerros de imagem e adorá-los é tudo normal. Então Deus instrui o povo com leis, com orientações do que é que esse povo deve seguir. E o que é que foi dado a este povo? A lei de Deus. Mas a lei de Deus ela não foi dada naquele momento, porque ela não... Isto é, muitos acham que a lei de Deus foi dada só no Monte Sinai. A lei de Deus é eterna. É o governo de Deus. É o amor. Então, muitos acham que o sábado foi instituído no Monte Sinai. Isto no versículo 20 conseguimos ver a lei de Deus. Mas no versículo 16, fala lá no sábado. Antes de existir a lei, antes de Deus dar a lei a Moisés, o sábado já é mencionado no capítulo 16. Desde. Porque o povo se esqueceu por causa da escravidão durante 400 anos. Por isso o quarto mandamento de Deus diz: lembra-te do dia de sábado. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas no 7º dia não farás obra alguma. Nem tu, esposa, nem teus filhos. E nem os teus animais. Porque é um dia de repouso. Então Deus pede para lembrar deste dia, para o separar. Porque este dia é o memorial de Deus da criação. O que é que Jesus disse sobre o sábado? O homem não foi feito para o sábado, mas o sábado foi feito por causa... Onde é que o sábado foi feito? No Éden, antes do pecado. Foi dado ao homem. E que homem é que estava lá no Éden? Era um adventista 7º dia? Era um judeu? Era um homem que simbolizava toda a humanidade. Então o sábado foi dado a nós, ao homem, para podermos descansar, para podermos ter tempo para contemplarmos com a 100% o nosso Criador. Coisa que não conseguimos fazer durante a semana. Isso é falar no resto da lei de Deus. Nós podemos agora entender que o povo foi instruído depois da lei, a ensinar e a viver esses princípios. O que é que está escrito em Deuteronômio, capítulo 7, no versículo 11 e 12? Deuteronômio, capítulo 7, versículo 11 e 12. O que é que foi dito a este povo? Qual é a orientação que Deus deu através de Moisés para o povo? Versículo 11. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e juízos que hoje te mando cumprir. E será, pois, que se ouvires estes juízos e os guardares e cumprires,
o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia que jurou a teus pais. Eles têm a promessa desse povo. Deus escolheu agora um povo para ser a luz do mundo. Através deste povo, Deus faria-se representar e mostrar a sua lei e a obediência a ela e quais seriam os benefícios sobre ela. Sendo a lei do amor o fundamento do governo de Deus, a felicidade de todos os seres inteligentes depende da perfeita harmonia com os seus grandes princípios de justiça. Deus deseja de todas as suas criaturas o serviço de amor, serviço que brote de uma apreciação de seu caráter. Ele não tem prazer na obediência forçada e a todos concede vontade livre para que lhe possa prestar serviço voluntário. Deus chama todas as suas criaturas para que obedeçam, para que queiram colocar-se nas mãos de Deus, mas livre e espontânea vontade. Não é? O que é que está escrito em Provérbios capítulo 7, no versículo 1 e 2, sobre a obediência, sobre a lei de Deus? Provérbios, está escrito a seguir ao livro de Salmos, no capítulo 7 e o versículo 1 e 2. Filho meu, guarda as minhas palavras, esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Então devemos viver a lei como a menina dos nossos olhos. Guardá-la dentro do nosso coração. Deus pede um povo para que guarde, para que viva e para que mostre ao mundo essa lei. Foi por causa dessa lei que Jesus teve que vir a este mundo sofrer a pena que deveria ir ao homem. Através disto, Deus manda Moisés para o deserto e cria formas religiosas para representar o que é que seria o pecado e como é que o pecado seria retirado do povo. Nós podemos ver que houve um tempo, Deus mostrou a Moisés para construir um templo. Está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 8 e no versículo 5. Hebreus, capítulo 8 e versículo 5. Vou pedir a um irmão que possa ler esse versículo para nós. Os quais servem naquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi avisado quando estava para construir o tabernáculo, porque lhe foi falado: vê, faz conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Amém. Então a Moisés foi mostrado um modelo para que através desse modelo fosse manifestado à humanidade algo que existia no céu. E agora, os rituais que eram feitos nesse templo tinham uma mensagem. Era o sacerdote, que o pecador levava ao sacerdote o cordeiro, e esse cordeiro tinha que ser sacrificado. Isto mostra aqui o plano da redenção, em que Deus iria sacrificar o próprio Filho para a salvação da humanidade. Mas só que o sacrificar um animal, irmãos, não purificava o pecador. Tudo continuava igual. Era preciso algo mais forte e verdadeiro para ser realizado. Como e onde? Anos mais tarde, na cruz. Este é o verdadeiro sacrifício. Este é o verdadeiro motivo que nós aqui estamos e o motivo e a razão da nossa fé. O sacrifício do Filho de Deus em nosso favor, em meu favor e em favor de toda a humanidade. Está escrito: a revelação do amor de Deus ao homem centraliza-se aonde? Na cruz. A língua não pode expressar o seu pleno significado, não pode apenas, a caneta, descrevê-lo, e a mente do homem não o pode compreender. Irmãos, eu posso estar aqui a falar muita coisa, mas compreender o amor de Deus em meu favor, o sacrifício, a agonia que Jesus passou por minha causa, irmãos, eu não consigo compreender. E por mais que eu queira falar, está escrito: não conseguimos compreender. Diz mais: Cristo crucificado por nossos pecados, Cristo ressurgido dos mortos e Cristo assunto ao alto, eis a ciência da salvação que devemos aprender e ensinar.
É isso que nós devemos aprender, porque isso é o motivo da nossa existência aqui, irmãos. Agora devemos partilhar essa fé que foi prometida a Adão e Eva, aos nossos patriarcas, a todo o povo de Israel. Chegou a Jesus e hoje a todos nós. E há esperança. Que Deus já deu todo o céu para podermos ser salvos. Jesus ressuscitado entre os mortos. Ele foi ressuscitado e foi levado aos céus. Então já não vemos só Jesus crucificado. A salvação não terminou ali na cruz. É preciso ainda continuar o processo da salvação. E hoje ainda estamos em processo de salvação. Porque dizemos, Jesus foi crucificado e já ressuscitou. E subiu aos céus. Ok, está tudo feito, somos salvos. É preciso feita expiação. É preciso existir uma expiação. É preciso um sumo sacerdote. É preciso um sacrifício e o sangue desse sacrifício para expiar os pecados. Foi assim através das cerimónias religiosas do templo do povo judeu. Isso simbolizava que iria ser exatamente realizado o que se passava na terra, no céu. Mas só que era preciso um sumo sacerdote. Só que esse sumo sacerdote é o próprio sacrifício. Nos diz assim, ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte da cruz. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está na direita de Deus. Por isso, também pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por Ele, isto nesse caso por nós. Aqui está a infinita sabedoria, infinito amor, infinita justiça e infinita misericórdia. Aqui está na profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Irmãos, compreender estes assuntos está além da nossa imaginação. Mas isto não termina por aqui. Hoje, pela fé, pela profecia das 2.300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Há um santuário a ser purificado. Daniel já nos deu isso no seu livro, que até 2.300 tardes o santuário seria purificado. E a nossa fé, que nós acreditamos, é que em 1844 começou o início da purificação do santuário que existe no céu. E que existe um sumo sacerdote e que foi feito e foi derramado sangue de uma vítima. Como compreender agora essas lições, irmãos? Tudo isto, irmãos, sem isto não valeria a pena. Porque se há um sacrifício na cruz e não há agora expiação, não interessa o sacrifício, e se há expiação, é preciso haver um sacrifício. Então vemos que desde Adão e Eva até aqui, o foco principal era este. Era o sacrifício da vítima e o sangue oferecido a Deus em favor da humanidade. Podemos encontrar isto em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 11 e 12, que nos diz que há um santuário no céu, que há um sumo sacerdote e que foi feito um sacrifício. Capítulo 9, versículo 11 e 12. Irmão Pacheco, pode-nos ler estes versículos? Mas Cristo, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Amém. Eu fico contente e maravilhado com estes versículos. Então, aqui mostra que temos um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e que entrou no lugar santíssimo, e sabemos que no lugar santíssimo encontra-se a Arca da Aliança, contém a lei de Deus, a vara de Arão e os pães maná do céu. E agora vemos que é um sumo sacerdote no templo, construído não por Deus, não pelos homens, mas por Deus. E vemos que Cristo é o sumo sacerdote. E entrou não com o sangue dos bezerros que eram oferecidos no templo do povo de Israel, mas pelo seu próprio sangue.
E está a fazer esta grandiosa redenção em nosso favor. Ainda hoje está a fazer isso. A expiar, a fazer expiação pelos nossos pecados. A tirar o pecado desta mancha, desta história que nós vivemos. E continuando aí em Hebreus capítulo 4, para acrescentar que realmente existe o tabernáculo e que Jesus é o nosso sumo sacerdote e faz intercessão por nós, e que não existe outro que possa interceder por nós ao Pai, unicamente Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 14 e 16. 14 e 16 nos diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, quem? Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nossas fraquezas. Porém, que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado, irmão. Temos um sumo sacerdote que viveu aqui neste mundo, que suportou, que foi massacrado, que sofreu e de agonia, irmão. Uma morte terrível. Horas e horas de agonia ele teve pendurado naquela cruz, a derramar sangue. E podemos ver que a agonia de Jesus era tão grande, tão grande, tão grande, que está escrito que Jesus, antes de ser crucificado, derramava sangue. O suor de Jesus era sangue. E está escrito pelos cientistas que para um homem chegar a esse ponto de derramar sangue no suor, tem que estar numa agonia profunda. E outros lados da Bíblia mostram a agonia de Jesus. Quando Jesus morreu, o soldado espetou a lança. E o que é que saiu do corpo de Jesus? Sangue, e para o sangue se transformar em água, irmãos, é preciso muita agonia. É muita agonia. Em poucas horas o sangue transformar-se em água, irmãos. Irmãos, eu estou todo arrepiado só em tentar imaginar. Mas tudo feito isso porque Deus nos ama de tal maneira que Jesus pagou o preço que nós devíamos pagar. Então a nossa fé é aceitar Jesus como nosso Salvador. Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Irmão, o livro de Hebreus é maravilhoso, porque mostra o que realmente está a ser feito no santuário. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado no céu à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor o fundou e não o homem. Mas irmãos, e termina aqui, depois de terminar esta expiação, qual é o ato de Deus para conosco? A vinda de nosso Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, o que aceitou este sacrifício prometido à humanidade para ser salvo e restaurado. O que é que está escrito em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 7? Este tem a nossa fé e a nossa esperança. Aquilo que realmente nos dá força de continuar a viver neste mundo. Estamos quase a terminar. O que é que diz no versículo 7 de Apocalipse, capítulo 1? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Então está prometido que Jesus irá para nos buscar. Aqui entendemos que quando o pecado de Adão imergiu a raça em desesperançada miséria, Deus poderia haver separado os seres caídos. Poderia havê-los tratado como os pecadores merecem. Poderia haver ordenado aos anjos celestes que derramassem sobre o mundo os cálices da sua ira. Ter removido esta negra mancha do seu universo. Não o fez, no entanto. Em vez de abrir de sua presença, o que é que Deus fez? Aproximou-se ainda mais da raça caída. Deu seu Filho para se tornar osso dos nossos ossos e carne da nossa carne. Esta é a redenção. O dom de Deus aos homens excede toda a estimativa. Não foi retida coisa alguma. Deus não permitiria que se dissesse que Ele poderia haver feito mais e revelar à humanidade maior amor. No dom de Cristo, deu Ele o quê? Todo o céu. Essa é a nossa fé, irmãos. Para terminar, vamos ler
a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 13. E ver esta fé e qual o motivo da nossa fé e o que foi feito e realizado em nosso favor. Romanos capítulo 13, versículo 22 a 26. Irmão Pastor, pode pedir a sua participação mais uma vez? Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E são justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus o propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a tolerância de Deus, para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Então esta é a nossa esperança. Deus agora tem um argumento para justificar e salvar o pecador, porque tudo já foi feito em nosso favor. Mas não há só opção de uma coisa: crer, aceitar o sacrifício feito em meu favor. Esta cruz que os irmãos veem aqui é um instrumento que o ser humano teria que pagar por causa da transgressão da lei de Deus. Mas isso não voltaria a reatar o homem com Deus. Mas a pena que foi pronunciada sobre o homem, Jesus colocou-se no meio e disse: Pai, caia sobre mim a tua ira. Caia sobre mim a tua ira. Como é que seria um homem, um pai, fazer cair a sua indignação, a transgressão da sua lei sobre o próprio filho? Ah, filho, eu vou mudar a lei só para te poupar. Deus não muda, nem por sombra de variação. Ainda que venha com dano próprio, a lei de Deus é santa, justa e boa. Deus nos ajude realmente a compreender melhor o plano da redenção e o que foi feito e o que é feito em nosso favor. É o meu desejo, em nome de Jesus. Para terminarmos com o coração alegre, vamos também cantar o hino, número 35, a mensagem da cruz, que também é uma pregação através desta letra. As you are,
com esse sacrifício feito em nosso favor. Vamos agradecer a Deus pelo privilégio de aqui nos reunirmos e de ouvirmos esta história maravilhosa de salvação e que Deus tem preparado para nós. Vamos todos ajoelhar em reverência e pedir a Deus, então, a bênção e entregar em suas mãos este culto. Nosso Deus e Pai Santo, Criador dos céus e da terra, louvado e santificado seja o teu excelso nome. Amém. Muitas graças, Eterno Pai, te damos pelo grande sacrifício que fizeste em nosso favor, por não nos deixares aparecer neste mundo de miséria e por nos dares a esperança e a salvação em Cristo, Pai. Esta mensagem da cruz, Senhor, tem muito significado para o teu povo, para mim em especial, Senhor, porque foi através de grande sacrifício, Senhor, e dolorosa agonia que Jesus passou na cruz do Calvário e pagou a dívida que era impagável, Senhor. E que possamos, Senhor, ter a compreensão e a clareza, Senhor, do grande sofrimento e a salvação que foi feita em nosso favor. Amém. Para podermos viver e testemunhar, Senhor, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé aqui nesta terra. Amém. Jesus subiu acima ao céu, Senhor, onde hoje faz intercessão por nós. E que logo virá, Senhor, para buscar o teu povo. Possamos, Senhor, permanecer unidos e fiéis na promessa que tu prometeste. E que haja amor e unidade na tua igreja, Senhor, neste propósito. E que possamos refletir a luz no mundo. E que Cristo habite nos nossos corações. E que esse amor transforme e molde o caráter, Senhor, aquilo que não conseguimos fazer. E que a justiça de Cristo opere em nós, Senhor, o querer efetuar. E que faça pela humanidade aquilo que nós próprios não conseguimos fazer, Senhor. Perdoa-me, Senhor, todas as minhas faltas e meus pecados. E reveste-nos, Senhor, com a nossa justiça de Jesus, para podermos ser aceitos no teu trono da graça e sermos salvos para o teu reino da glória. Possamos nos revestir destas vestes, em breve o rei, o noivo virá para as bodas, e que possamos ter essas roupas preparadas, Senhor, para as bodas do Cordeiro. Despede-nos, Senhor, para os nossos lares, com esse amor nos nossos corações. Possamos aí neste dia de sábado apreciar a grande redenção que foi feita em nosso favor. Possamos transmitir aos nossos familiares, ao mundo lá fora, Senhor, para que todos possam vir a testemunhar do teu grande amor e da misericórdia que tens para conosco. Amém. E que todos sejam salvos para o teu reino da glória, porque não há motivo ou justificação para nos perder, Senhor, porque tudo foi feito e realizado em nosso favor. É em nome de Jesus que eu te peço por estas bênçãos e te agradeço, Senhor. Amém. Estou assim por concluir o culto e entrego tudo nas mãos do nosso Deus e que possamos, com o coração alegre ainda neste dia, testemunhar do nosso Senhor e Salvador, que é o que Deus nos pede. Em nome de Jesus. Amém.